Passo aí, 70 e tantos por cento? Que foi? Pois é, né? Pelo jeito, o ditador venezuelano tentou embarcar na onda do Trump aí. É um acordo com o Roraima. É um acordo com o Roraima, se eu não me engano, né, sobre não taxação de produtos brasileiros. Ele é meio que como se fosse um, um acordo de cavaleiros, porque existe ali um trânsito muito grande de venezuelanos indo para lá, brasileiros que vão para território venezuelano. Mas aí parece que o acordo não foi cumprido pelo Maduro. E não seria o primeiro nem o segundo acordo do Maduro com o Brasil que ele não cumpre, né? Eu acho que sim, essa relação, inclusive, essa relação É do uma relação governo, do nosso tóxica, né? governo. Não pagaria a É dívida, meio pô. tóxico, né? Assim, ele faz o que quer, o povo, veja bem e tal, mas enfim, é um alinhamento muito mais ideológico do que prático, né? Ah. Porque não é uma democracia, não é um país relevante no cenário internacional para o Brasil. E ainda assim, às vezes a gente parece que a gente é meio tonto do Maduro, né? Ele fala, não, vamos fazer eleições livres, a eleição é roubada descaradamente, e não, veja bem, vamos manter o diálogo aí. É assim, parece que assim, é, talvez um tarifaço ajude o governo a, enfim, levar o tom contra o Maduro, mas acho difícil, porque se não levou o tom com a eleição roubada, né? Acho que taxar uns produtos aí, ali de um estado brasileiro não vai fazer muita diferença no fim das contas, né? É realmente um alinhamento 100%. Deixa eu contar uma história que eu acho que ajuda as pessoas a entenderem o que é uma ditadura. Eu cobri a eleição de 2011 na Venezuela pelo Globo. Eu era editor executivo e fui convidado. Eu fui convidado. O Globo foi convidado a mandar um representante como observador internacional da eleição de 2011 pelo Sindicato dos Jornalistas na Venezuela. E eles chamaram um jornalista de cada país da América do Sul. Eu fui representando o Brasil. É uma coisa apenas entre jornalistas, tá? Não de estados nacionais. Então fui lá e com uma colega colombiana, o sindicato nos deu um carro e um guia, que era um outro jornalista, um jornalista venezuelano. Quando eu falo sindicato de jornalistas, é a turma que era censurada diuturnamente pelo governo Chávez, tá? E aquela foi uma eleição que foi disputada entre um candidato de centro-esquerda, um social-democrata chamado Henrique Capriles, que naquela época dizia que o Lula era seu herói político na América Latina, contra o Hugo Chávez. É claro que na esquerda aqui brasileira o Capriles era um representante do capitalismo internacional, uma coisa assim e tal, do imperialismo americano, tal, porque afinal de contas era contra o comandante. Mas enfim, foi uma semana muito intensa. E o nosso motorista era um camarada que morava em Petare, que é a maior favela de Caracas. E é uma favela muito interessante para um carioca, porque é igual a uma favela carioca. É igualzinha esteticamente. A única diferença... Você jura que você está no Rio de Janeiro com exceção de que as coisas estão escritas em espanhol. Tudo bem. Aí no último dia, no dia da eleição, vamos todos ali para a parte de baixo do prédio do equivalente venezuelano ao TSE para esperar a contagem dos votos. E tá ali a coisa parelha. Tinha um monitor que a gente acompanhava voto eletrônico já em 2011. A coisa parelha, Capriles Chaves. E de repente, apaga a luz. Apaga a luz do prédio, não da cidade, do prédio do TSE. Fica uns 40 minutos sem luz. Aí volta e o Chaves, pá, lá em cima. Tudo bem. E os caras explicam, não, os computadores têm no break e tudo mais, eles continuaram funcionando, mas de fato a gente teve um problema de luz aqui, porque as câmeras de televisão, as luzes de televisão puxam muita luz do prédio, então acabou. Claro. Tudo bem. Tudo certo. Aí, obviamente, a coisa tinha sido exatamente como aconteceu dessa vez, só que foi mais eles disfarçaram menos dessa vez. Na verdade, não, eles disfarçaram menos. A oposição venezuelana foi aprendendo todos os truques e se cercou cada vez mais de evidências. Fez
fez uma coisa de ter fotografia de boletim de urna, tudo mais, que é uma coisa que eles não faziam antes. Mas tudo bem. Aí eu e essa colega colombiana entramos no carro pra gente ir pro hotel e não tinha sido anunciado ainda. No rádio, o cara perguntou o que aconteceu. E a gente se vira e fala, ganhou Chávez. O cara começa a chorar. E a gente assim, tipo, o que aconteceu? Aí ele se vira e fala, olha, minha filha, ele morava em Petare, minha filha estuda, tá no último ano do ensino fundamental e vai para o ensino médio. Tem 2 escolas para as quais ela pode ir. Uma escola é boa, e de lá ela com certeza consegue ir para a faculdade e a vida dela vai ser uma. A outra escola é ruim e todo mundo que vai para essa outra escola se ferra. E todo mundo sabe lá em Petare que eu me engajei na campanha do Capriles. E eu não devia ter feito isso. Porque isso quer dizer que toda a turma do PSUV, os caras do PSUV que ficam no bairro, porque tem caras do PSUV no bairro, o PSUV é o Partido Socialista Venezuelano, né? É o partido do Chávez. Os caras do partido sabem quem eu sou, sabem que eu estava engajado, e o que isso quer dizer é o seguinte: se o Chávez ganhou, não vão deixar a minha filha ir para a escola que vai garantir um futuro para ela. Eu destruí o futuro da minha filha. O cara estava um caco, arrasado. Isso é uma ditadura. É aquela coisa em que o cidadão comum, não é a gente que fala em jornal, em YouTube, para audiências grandes. Não. A opressão é no nível do cidadão comum. É uma maneira que o Estado tem de controlar a vida do cidadão comum. Não pensa em política, não participa de política. Não sai... Fica na sua. Não atrapalha. Fica na sua. Isso é uma ditadura. A Venezuela de 2011 não é a mesma Venezuela de 2025. Mas é só porque o regime fechou muito mais. É esse tipo de coisa que eu acho que as pessoas perderam um pouco quando falam que o Brasil é uma ditadura, tudo mais. Elas perderam a noção de o que uma ditadura de fato é, sabe? Quer falar? Não, eu acho que esse é um ótimo exemplo. Assim, a gente não tá... E o nível de ditadura é o nível da Venezuela. A gente não está lá. Né? Então, vamos fazer as reformas que a gente tem que fazer, vamos melhorar o Estado, vamos salvar a democracia por meio das reformas democráticas. E aí precisa de engajamento cívico, é o que a gente está falando. Precisa votar bem, precisa escolher gente boa. Fala, olha, hoje a gente tem um dos piores senados da história do Brasil. Capaz que 26 você pode ter um dos melhores, porque se essa boa safra de governadores for para o Senado, a gente vai ter um Senado muito bom, um Senado muito preparado. Então, olha como pode dar uma virada grande se a gente fizer boas escolhas, né? Então, acho que é isso, cara. Não tem jeito. É pelo voto. Não adianta querer bala de prata porque não vai funcionar. Perguntas finais, Kratos. Vamos lá, a Ana Beatriz Lima, ela fala: considerando os depoimentos e provas, vocês apostam que o julgamento termina ainda esse ano? Não, termina agora em agosto. Mas eu acho que logo termina. Tá na reta final aí. O que eu ouço de dentro do Supremo é o seguinte: o Barroso gostaria muito de que esse julgamento terminasse com ele ainda presidente do Supremo. Ele fica até o finalzinho de setembro como presidente do Supremo, aí muda o presidente. Então, se depender do presidente, e não é que ele esteja pressionando, mas ele está deixando claro que gostaria muito. É bom sempre lembrar que o Barroso, embora seja presidente do Supremo, ele não manda nos seus pares. Tá? Os pares, os ministros fazem o que eles quiserem. Cada ministro do Supremo é um mundo em si com... Presidente. Ele tem o controle da agenda, principalmente. Ele decide que caso... não vai dar, Pedro, para manter essa tensão que tá. Eu concordo com você. O problema essencialmente é o seguinte: é muito detalhe e são muitos prazos que são prazos constitucionais. Braga Neto, Augusto Heleno, Mauro Cid, são esses, porque
O julgamento foi desdobrado em outros núcleos, né? Tem mais uma aqui da Renata Dias, que ela fala: como vocês avaliam o impacto internacional dessa crise? Os outros países olham o Brasil como um risco democrático real? Não, eu não acho que as pessoas acham que a democracia vai acabar no Brasil. Eu acho que as pessoas veem o Brasil com apreensão por causa dessa crise enorme que a gente está vivendo. Entendeu? Então, mas eu não vejo que existe um risco de fim da democracia no Brasil no curto prazo. Né? Na verdade, onde eu tenho mais contato, por ter amigos e colegas jornalistas, por ter estudado lá fora, era nos Estados Unidos. Na verdade, no mundo de jornalistas, cientistas políticos, etc., com o qual eu convivo nos Estados Unidos, a percepção ao contrário, é de que o Brasil está numa situação melhor do ponto de vista da democracia do que os Estados Unidos, tá? Isso não quer dizer que as pessoas achem... Eu estou falando isso, mas... ninguém tem muito detalhe sobre o Brasil, não, tá? É uma percepção assim meio que por alto, tal. E é bem percebido o fato de que a gente está levando a julgamento essa tentativa de golpe de Estado. Isso é bem percebido. Eu não acho que a gente está melhor ou pior. É difícil hoje, quando as coisas começam a desandar. Mas eu acho que os Estados Unidos têm uma coisa que é uma enorme vantagem sobre a gente, que é o verdadeiro federalismo, né? Essa história tem muito poder na mão de dos muitos estados. Concordo com você. E isso cria uma resistência muito maior às próprias maluquices do governo federal. Ao Brasil não, você tem um poder muito centralizado. Então, quando desanda na cabeça, em cima, no governo federal, acaba meio que contaminando o resto. Então, nesse sentido, eu acho que os Estados Unidos têm vamos dizer, um contrapeso mais eficiente do que o Brasil, que é esse poder descentralizado dos estados.